Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de dar continuidade à nossa série de mensagens Sinais de Jesus para os nossos dias. E desta vez iremos a João capítulo 6, de 16 a 21. Abra sua Bíblia, localize esse texto da Palavra de Deus, João capítulo 6, de 16 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Como já compartilhamos com os irmãos, João separou 7 sinais para narrar, para compartilhar no seu evangelho. Desses 7 sinais, separamos 5 para compartilhar com os irmãos durante este mês de maio, nos cultos à noite. Este é o terceiro sinal que compartilhamos com os irmãos. Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro dos discípulos em meio à noite, em meio ao mar agitado, ao vento forte, enfim, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Assim como vimos no domingo passado, Jesus também foi ao encontro daquele homem inválido, paralítico, que estava junto ao tanque de Betesda e o curou. Jesus agora anda na direção dos seus discípulos, vai ao encontro dos seus discípulos para ajudá-los no momento de crise, no momento de adversidade. Os discípulos certamente estavam enfrentando sérios problemas. E Jesus foi ao encontro deles em meio às lutas e aflições que viviam naquele momento. Hoje enfrentamos sérios problemas com esta pandemia. Poderíamos dizer que enfrentamos um efeito cascata ou um efeito dominó. Um problema gera outro e outro e outro e outro. Jesus foi ao encontro dos discípulos naquele momento, e da mesma forma ele vem ao nosso encontro em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias que tenhamos que viver. Isso nos dá a garantia, a certeza que Jesus está conosco hoje e estará conosco amanhã, ajudando-nos a enfrentar as lutas e as dores da vida. Vejamos o que Jesus faz por nós em meio aos problemas e o que nós devemos fazer diante desses problemas. Primeiramente, Jesus vem ao nosso encontro em meio à escuridão. O verso 17, mantenha sua Bíblia aberta em João capítulo 6, agora no verso 17, diz o texto que já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, em plena madrugada, estava escuro. E sabemos o quanto a escuridão dificulta a caminhada, a navegação, dificulta a vida como um todo. Jesus vem ao nosso encontro em meio à escuridão. Se ainda hoje é difícil navegar no escuro, imagine naquela época praticamente sem recursos para que pudessem ver para onde estavam indo.
Hoje também, muitas vezes, amados, navegamos no escuro. Quando precisamos tomar decisões, por vezes, torna-se difícil compreender a vontade de Deus, torna-se difícil entender o que Deus está querendo para nós. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar a escuridão, mas não queira enfrentar a escuridão sem Jesus. Não queira enfrentar a escuridão sem a direção de Jesus. Eles estavam sem Jesus no barco, e por isso aquela situação se tornou muito mais difícil para eles. Em outro momento nós vamos encontrar os discípulos também no mar da Galileia, enfrentando uma grande tempestade. De repente já não sabiam mais o que fazer, e se lembraram que Jesus estava com eles. Jesus estava dormindo, e eles foram então acordar Jesus e disseram: Mestre, estamos aqui perecendo, e o Senhor está aí dormindo. Será que o Senhor não percebe que estamos perecendo? Que já não temos mais forças para resistir, não sabemos mais o que fazer diante dessa tempestade? Jesus se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, mandou que eles cessassem, se acalmassem, e tudo se fez em bonança. Mas aqui, nesse texto, Jesus não estava com eles. Eles estavam navegando sozinhos. Como é difícil navegar sozinho. Como é difícil navegar sem a presença de Jesus. A presença de Jesus não nos isenta de problemas. A presença de Jesus não nos isenta das dores, das dificuldades da vida. Mas certamente a presença de Jesus faz toda a diferença na hora da dor, na hora da adversidade. Naquele momento de escuridão, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Neste momento de escuridão, quando ainda não conseguimos ver tudo aquilo que gostaríamos de ver, especialmente uma solução para este problema, quando ainda não temos condições de ver o fim desta pandemia, nós podemos saber que Jesus vem ao nosso encontro em meio à escuridão. Ainda que não vejamos nada, que não consigamos enxergar um palmo à nossa frente, o Senhor vem ao nosso encontro em meio à escuridão. E o Senhor, quando vem ao nosso encontro, Ele clareia o nosso entendimento e nos faz perceber que, embora tudo esteja escuro, Ele é a luz do mundo, Ele é a luz para a nossa vida, Ele é tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar a escuridão e para enfrentar todos os problemas da vida. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro em meio à tempestade. O verso 18 nos diz que o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte, e o vento mexia com o mar, fazia com que as ondas se tornassem maiores, e certamente aquelas ondas estavam batendo no barco, e eles estavam ali remando contra a maré. Remando contra a maré, porque o vento era contrário. Além da escuridão, os discípulos enfrentaram o vento forte e certamente enfrentaram a tempestade. Amados, o barco do nosso viver nem sempre navega em águas tranquilas. Os problemas vêm, as ondas crescem, e às vezes somos jogados de um lado para o outro, e o barco da nossa vida tem dificuldades de alcançar um porto seguro. Há situações que enfrentamos de grande agitação, em que muitas vezes somos como um barco no meio do mar agitado, jogados de um lado para o outro. Você se sente assim nesta noite? Parece de repente que está dando tudo errado para você. Você tenta de um jeito e não dá certo, tenta de outro jeito e também não dá certo.
Você está simplesmente remando contra a maré, e quando você rema contra a maré, você não consegue sair do lugar. Você se esforça, você se empenha, emprega todo o seu esforço, mas não consegue sair do lugar. Ou melhor, às vezes acaba sendo direcionado para outro lugar que você não queria. Jesus vem ao nosso encontro em meio à tempestade, em meio ao vento forte, em meio ao mar agitado. O Senhor viu que os seus discípulos estavam vivendo essa luta, essa dificuldade, e foi ao encontro deles. Foi ao encontro dos seus discípulos. Mas em terceiro lugar, Jesus vem ao nosso encontro quando ficamos com medo. Quando ficamos com medo, diz o texto, no verso 19, que os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Ficaram com medo. De acordo com a narrativa de Mateus e Marcos, que complementam essa história para nós, nós observamos que os discípulos ficaram com medo que Jesus fosse um fantasma. Na viagem do nosso viver, muitas vezes enfrentamos momentos difíceis e o medo atinge o nosso coração. Nesses momentos de medo, Jesus nos fala, Jesus nos encoraja, dando-nos condições de prosseguir na nossa jornada. Jesus aproximou-se dos discípulos e disse-lhes: não tenham medo, sou eu. Sou eu, não tenham medo. Essa é uma expressão de ânimo, uma expressão de encorajamento que usamos no dia a dia, que usamos para ajudar o próximo a enfrentar dificuldades e provações. Essas foram palavras que Jesus usou para encorajar os seus discípulos no momento de medo, de temor, de pavor. Eles estavam navegando, enfrentando problemas, quando Jesus lhes disse: não tenham medo. São palavras que Jesus utilizou para encorajar os seus discípulos e que Deus, o Pai, utilizou também para encorajar Abraão, Isaque, Josué, Maria, mãe de Jesus, José, esposo de Maria. Quantas vezes nós vamos encontrar essa expressão, não tenha medo, nas Escrituras? Jesus Cristo, quando veio ao mundo, demonstrou a sua preocupação com o sofrimento humano, procurando sempre se fazer presente nas horas de dificuldade. Jesus estava orando sozinho lá no monte, mas foi ao encontro dos discípulos porque viu o mau tempo, percebeu que seus discípulos precisavam da sua ajuda e disse-lhes então: sou eu, não tenham medo. W.C. Taylor, homem de Deus, servo do Senhor, fundador da nossa igreja, professor no Seminário do Norte, escreveu um livro sobre os mandamentos de Jesus. E ele conseguiu relacionar 489 mandamentos de Jesus que estão explícitos nos evangelhos, nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas e no Evangelho de João. 489. E ele ficou então curioso para saber qual desses mandamentos poderia ser visto mais vezes, se repetia mais vezes. Qual é o mandamento que mais se repete? Não temas, ou não tenha medo. E esse mesmo autor vai nos dizer que eles já estavam tomados de medo. E por isso ele usa o tempo do verbo que proíbe continuarem com o espanto. Quando Jesus lhes diz: não continuem com esse pavor, não continuem com esse medo. No panorama da vida, o inimigo número 1 é o medo, é o que mais impossibilita o nosso crescimento, é o que mais impossibilita a nossa caminhada, porque o medo nos imobiliza.
Quantas e quantas pessoas hoje estão imobilizadas diante desta pandemia por conta do medo. Jesus tomou a providência de banir o medo, e Ele se empenhou nesse propósito mais do que em qualquer outro mal da vida humana, porque frequentemente repetiu essa expressão: não tenha medo. E hoje Jesus está dizendo a mesma palavra a mim e a você, diante desta pandemia, diante desse mar agitado que vivemos hoje. Não tenha medo. Por quê? Porque sou eu que estou aqui, disse Jesus. Vocês não precisam temer, porque sou eu que estou aqui, disse o Senhor. Para vencer o medo, precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ter discernimento e saber que é Ele, o Senhor, que vem ao nosso encontro. É Ele que nos vê remando contra a maré. É Ele que vem nos ajudar. É Ele que vê as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas lutas contra o vento, contra a tempestade, contra as dores e aflições da vida. Hoje, ainda hoje, Ele está dizendo a mim e a você: sou eu. Sou eu. Mais adiante no Evangelho de João, Ele substitui o sou eu pelo eu sou, que será objeto de uma nova série de mensagens que espero em breve compartilhar com os irmãos. Porque Jesus vai dizer aos seus discípulos: não sou eu, mas Ele vai dizer: eu sou. No capítulo 6 de João, Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz: eu sou a água da vida. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Todas essas expressões estão no Evangelho de João e narram exatamente aquilo que Jesus é para cada um de nós. E todas as vezes que Jesus diz: eu sou, isso é muito sério para os ouvintes daquela época. Tanto é que em João 8, verso 58, no finalzinho do capítulo 8 de João, Jesus usa uma expressão muito interessante. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E então pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele saiu do meio deles sem ser apedrejado. Por quê? Porque ao dizer antes que Abraão existisse, eu sou, ele proferiu o nome de Deus. Quando Deus revelou o seu nome a Moisés, como está narrado em Êxodo capítulo 3, ele disse: eu sou o que sou, me enviou a vocês. É isso que você dirá aos israelitas lá no Egito. Jesus diz aos judeus do seu tempo: antes que Abraão existisse, eu sou. E todas as vezes que ele disse: eu sou o pão da vida, a água da vida, eu sou o caminho, ele estava dizendo: eu sou o Deus eterno, eu sou tudo aquilo que vocês precisam. Eu sou tudo aquilo que vocês precisam. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo para que vocês não vivam na escuridão. Eu sou o caminho da reconciliação com Deus, o caminho de volta para casa. Eu sou o caminho para o céu. Eu sou o Deus eterno. Tudo aquilo que vocês precisam, vocês vão encontrar em mim. Para vencer o medo, nós precisamos saber quem Jesus é. Precisamos ouvi-lo dizer: sou eu que estou aqui. Vocês não precisam temer. O mar está agitado,
A escuridão está terrível, sim, está terrível, mas sou eu que estou aqui. O vento está forte, vocês estão remando contra a maré, ok, mas sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. William Hall afirmou que na presença de Jesus houve paz. Na presença de Jesus houve paz entre os seus discípulos, não experimentada durante longas horas da noite em que ele não estava presente. A presença de Jesus ali naquele barco fez toda a diferença. Antes de Jesus chegar, nós tínhamos uma cena, nós tínhamos um cenário desolador, extremamente angustiante, mas quando Jesus chegou, tudo se fez diferente. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo se faz diferente. Tudo é diferente. William Taylor nos lembra ainda que, de acordo com a narrativa de Mateus, capítulo 14, no verso 22, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A pergunta que não quer calar para nós hoje é: será que Jesus sabia o que aconteceria com eles? Será que Jesus sabia que a noite ia chegar? Já era o fim do dia. Jesus sabia que uma boa parte daquela travessia seria feita de noite. Jesus sabia que poderia chover. Jesus sabia que o vento poderia soprar forte naquele mar. Jesus sabia que em algum momento eles poderiam remar contra a maré. Jesus sabia disso tudo, com certeza. Ele sabia que os 12 enfrentariam tudo aquilo que enfrentaram. Ele sabia. E quando Jesus nos manda fazer alguma coisa, isso não significa que não teremos problemas. Isso não significa que não teremos lutas e provações. Cumprir a vontade de Deus não nos isenta de problemas. Mas certamente é muito melhor sofrer no centro da vontade de Deus do que sofrer por desobedecê-lo, por estar fora do propósito de Deus para nós. Warren Wiersbe diz que algumas vezes nos vemos em meio a uma tempestade, justamente por desobedecer ao Senhor, como foi o caso de Jonas. Em outras ocasiões, porém, a tempestade vem justamente porque obedecemos a Deus, porque obedecemos ao Senhor. Quando isso acontece, podemos estar certos de que o Salvador intercederá por nós, se colocará ao nosso lado e nos livrará. Anos depois, ao escrever seu relato, João, que estava naquele barco e viu Jesus aproximando-se deles em meio ao mar agitado, João viu nesse acontecimento uma imagem de Cristo e sua igreja. Cristo está no céu intercedendo por nós, enquanto estamos no meio das tempestades da vida, tentando alcançar a margem. Um dia, pela sua graça, Ele virá nos buscar, alcançaremos o porto em segurança e todas as tempestades cessarão. Aquela noite foi para Jesus certamente um prelúdio do Getsêmani, que ele enfrentaria mais adiante. A tempestade foi para os discípulos um aviso de sua impotência sem Cristo e uma preparação para tempestades que enfrentariam adiante. Nós precisamos entender que essa tempestade que estamos vivendo hoje é um sinal da nossa impotência sem Cristo. É um sinal do quanto somos falíveis, o quanto somos frágeis e limitados, e o quanto precisamos de Deus, o quanto carecemos da graça do Senhor. No verso 17, nós encontramos que, entrando num barco, os discípulos passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum.
já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Não é necessário dar sentido metafórico à noite. A luta com as ondas e o vento. Não é necessário dar sentido metafórico ao terror e ao sentimento de impotência daquele pequeno grupo. Depois de um dia de tão grande poder, em que eles viram Jesus multiplicando pães e peixes para saciar uma multidão de pelo menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eles viram a glória de Deus, eles viram o poder de Deus, e agora se viam remando contra a maré. Logo depois de verem o poder de Deus em ação, logo depois de verem a glória de Deus saciando uma multidão, eles se veem remando contra a maré, eles se veem em grandes lutas. Mas tudo isso fazia parte da educação daqueles 12 discípulos. Deus nos prova também com surpresas igualmente desagradáveis após lutas sublimes, após vitórias radiantes e maravilhosas. Sim, muitas vezes Ele permite que enfrentemos lutas após vitórias, para que continuemos na dependência dEle, para que continuemos firmes na dependência dEle. Marcos 6, verso 48, uma outra narrativa dessa mesma história, diz que de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus viu que os discípulos estavam remando contra o vento contrário. William Barclay faz uma observação muito interessante. Ele lembra que aquela época era a época da Páscoa, e a época da Páscoa era a época de lua cheia. Jesus no monte, a lua clareando o mar como um farol, permitindo que Jesus pudesse ver exatamente aquele barco em meio ao mar, sendo agitado pelas ondas. Da terra, Jesus assistia à luta dos seus discípulos contra a fúria do mar. E não ficou simplesmente longe, assistindo os seus discípulos lutarem contra a maré, mas foi ao encontro deles, naquele exato momento, naquela situação. Em meio às nossas tribulações, não temamos, Jesus vem ao nosso encontro. Jesus não tarda, Ele vem. Ainda que tenha que vir andando sobre as águas, ainda que tenha que vir andando sobre o mar agitado, Ele vem. Ele vem. Ao recordar tudo isso, João viu coisas maravilhosas no relato deste sinal, deste milagre, que precisam estar presentes nos nossos corações quando lermos esse texto. Jesus vigia, lá da montanha, Jesus estava observando os seus discípulos, não havia se esquecido deles, nem o seu momento de comunhão com o Pai, nem o seu momento de oração, nem o seu momento de intimidade com o Pai, impediu que ele estivesse atento às necessidades dos seus discípulos. João se deu conta de que durante todo o tempo em que eles estiveram lutando com os remos nas mãos, o olhar amoroso de Jesus estava sobre eles, lá do monte, lá da montanha. Enquanto lutamos, Jesus vigia. Jesus vigia. Não nos faz as coisas fáceis, mas vigia, deixa-nos travar as nossas próprias batalhas e obter a nossa própria vitória. É como um pai que observa o filho ou a filha fazer um grande esforço e se alegra e se orgulha com a vitória. Jesus vigia,
Ele ajuda, vigia e vem ao nosso encontro. A maravilha da vida cristã é que não precisamos fazer as coisas sozinhos, porque Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar. E Jesus nos leva a um porto seguro. O verso 18 nos diz que o mar começava a ficar agitado porque o vento soprava forte. Porque soprava um vento forte. Ao cair da tarde, com a previsão de uma tempestade, pois o céu estava escuro pelas nuvens, o vento soprava e o mar começava a agitar-se. Jesus manda e os seus discípulos obedecem. Os apóstolos entraram no barco, apesar do temor e da desconfiança. Apesar de todas as incertezas, se Jesus mandou, então vamos entrar no barco. Se Jesus mandou, então vamos fazer isso. Carson nos lembra que aqueles entre os leitores de João que conheciam suas escrituras podiam bem lembrar que o mar frequentemente representa caos e desordem, e é Deus quem o controla e o acalma. O mar representa normalmente desordem e caos, mas é Deus quem o controla, é Deus quem o acalma. Em meio ao caos que vivemos hoje, em meio a todas as situações que enfrentamos hoje, Jesus tem o controle de tudo. Jesus tem o controle de tudo. E por isso podemos também acalmar os nossos corações. Jesus foi ter com eles. Jesus veio estar conosco, porque conhecia os nossos medos, conhecia a escuridão, conhecia as limitações, sabia da nossa impossibilidade de vencer os ventos da vida, de chegarmos a um bom porto. A Bíblia apresenta Deus como sendo um Deus presente em meio às tribulações, em meio aos ventos fortes, em meio à escuridão. No Salmo 46, o salmista disse que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não teremos medo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes sejam projetados para o meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, se revoltem, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o Salmo termina dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro em meio à escuridão, em meio à tempestade e justamente quando enfrentamos o medo. Ele é a luz do mundo. Ele clareia a nossa vida, clareia o nosso entendimento, de tal maneira que podemos entender a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ele é o único que tem poder para acalmar a tempestade. Ele é o único que tem poder para falar ao vento, às ondas, pois eles obedecem ao seu mandar. Ele está conosco, Ele se faz presente na hora do sofrimento. No sofrimento que a sua família está enfrentando hoje, Ele se faz presente. O interesse e cuidado de Jesus por nós é extraordinário, porque Ele veio estar conosco para se identificar com as nossas dores, para se identificar com os nossos problemas, para sentir de perto o nosso estado de perdição e resgatar-nos para Deus. Os discípulos estavam no meio do mar, enfrentando a escuridão e a tempestade. Hoje, talvez você esteja nesta situação também. Saiba que Jesus está ao seu lado e Ele tem poder para resolver os seus problemas. Ele tem poder. O verso 21 nos diz que os discípulos o receberam no barco e logo o barco chegou à terra onde iam. Logo o barco chegou ao porto seguro. Esse é o resultado da presença de Jesus na vida humana. Você vai enfrentar problemas, mas terá a companhia de Jesus.
Jesus demonstrou poder sobre a natureza. Ele fez isso e resolveu o problema dos seus discípulos. Se Jesus colocou em ordem o mar, tirou o mar daquele caos, Ele tem poder para colocar a sua vida e a sua família em ordem também e remover o caos que você está enfrentando. Jesus tem poder para libertar você do pecado, transformar a sua vida e fazer de você também uma nova criatura. Jesus tem poder. A maior garantia que você pode ter na vida é a presença de Jesus. É nele que está firmada a nossa segurança. Tome você também essa providência imediatamente. Convide Jesus. Receba Jesus no barco da sua vida. Não tente remar contra a maré sozinho. Deixe Jesus lhe ajudar. Ele está esperando que você lhe dê uma oportunidade para entrar no barco da sua vida, para agir, para intervir na sua vida. Aqueles discípulos receberam Jesus no barco. Você deseja recebê-lo também nesta noite? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor, e acompanhe-me neste momento de oração. Vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Você está enfrentando a escuridão. Você está enfrentando tempestades. Seu coração está cheio de medo. Lembre-se, Jesus está dizendo, sou eu. Está dizendo a você, sou eu que estou aqui. Vocês não precisam temer. Vocês não precisam ter medo, porque sou eu que estou aqui. E se é Jesus quem está conosco, tudo é diferente. Tudo é diferente. Abra o seu coração para Ele. Os discípulos o receberam no barco. Eu quero encorajar você a receber Jesus no seu coração. Quero encorajar você a abrir o seu coração e dizer, Jesus, até aqui eu tenho remado sozinho. Até aqui eu tenho enfrentado a escuridão sozinho. Até aqui eu tenho enfrentado o vento forte das provações, sozinho, sozinha. Mas eu te recebo. Eu quero a tua companhia. Eu quero a tua companhia. Eu quero a tua presença. A presença de Jesus fez toda a diferença para aqueles discípulos. Nessa história nós podemos ver claramente uma divisão. A realidade daquele barco e a realidade dos discípulos sem Jesus e com Jesus. A nossa vida também pode ser dividida em duas partes. Antes de Jesus e depois de Jesus. Porque Jesus faz toda a diferença em nós. E Jesus quer fazer toda a diferença na sua vida. Você está enfrentando problemas, lutas e adversidades. O medo tem dominado o seu coração. Lembre-se de Jesus dizendo, sou eu. Sou eu. Sou eu que estou aqui. E eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou o Deus eterno. Eu sou tudo aquilo que você precisa para enfrentar os problemas, as lutas e para ajudar você a chegar a um porto seguro que é o céu. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Abrir o seu coração para Ele? Eu convido você, neste momento, a levantar uma das suas mãos, onde você estiver, dizendo não para mim, mas para Deus.
Senhor, eu te quero. Eu te recebo no barco da minha vida. Eu te recebo no meu coração. Entrego minha vida a Ti, Senhor. Confio em Ti como meu Senhor e Salvador. Tem sido muito difícil remar sozinho. Eu quero a Tua presença na minha vida. Quero a Tua presença no meu coração. Quero a Tua presença na minha família, a partir de mim, começando comigo. Pai Celeste, Deus bendito, nós clamamos a Ti, Senhor. Contempla cada pessoa que neste momento, em sua casa, talvez no trabalho, em qualquer ambiente, esteja com a sua mão erguida a Ti, levantando suas mãos a Ti. Senhor bendito, faz uma grande obra, contempla a decisão que cada um está tomando neste momento. Talvez alguns estejam tomando a decisão de retornar, de voltar aos caminhos do Senhor, porque em algum momento deixaram Jesus na praia e decidiram deliberadamente, não por orientação de Jesus, mas deliberadamente, navegar sozinhos, e estão remando sozinhos. Mas hoje estão pedindo: Jesus, vem estar comigo. Eu aprendi que não vale a pena caminhar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Contempla aqueles que estão se reconciliando contigo, voltando aos Teus caminhos. Contempla, Pai, aqueles que estão entregando, recebendo Jesus em seus corações. Faz, ó Deus, uma grande obra nesta noite. Contempla aqueles que estão colocando diante de Ti os seus problemas, a escuridão, a tempestade, o medo que tem imobilizado, travado tantas vidas. Pai Celeste, contempla e manifesta o Teu poder e a Tua graça na vida de cada um. Nós estamos aqui na total dependência do Senhor. O mar representa, ó Deus bendito, a nossa impotência, as nossas limitações. Quanto somos limitados e falíveis. Quanto somos, ó Deus, incapazes de enfrentar o mar das provações e das adversidades. Por isso, Pai, por favor, meu Deus, venha ao nosso encontro e ajuda-nos com a Tua graça e com o Teu favor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.